Meus irmãos, na primavera de 1887, Charles Haddon Spurgeon, então com 53 anos e já considerado o pregador mais influente da Inglaterra vitoriana, tomou uma decisão que mudaria o curso final de sua vida e o cenário religioso britânico. Depois de décadas pregando para multidões, formando pastores e expandindo um império de ministérios, Spurgeon sentiu-se compelido a soar um alarme que muitos não queriam ouvir. A igreja estava em declínio espiritual e doutrinário. O que ficou conhecido como Downgrade Controversy, a controvérsia do declínio, não foi simplesmente uma disputa teológica entre acadêmicos em Torres de Marfim. Foi uma batalha pela alma do cristianismo evangélico, travada nas páginas de revistas, nos púlpitos das igrejas e nos corações de milhares de crentes. Para Spurgeon, estava em jogo nada menos que a integridade do evangelho que ele havia pregado incansavelmente por quase 4 décadas. Para compreender a magnitude da controvérsia, precisamos voltar algumas décadas. A Inglaterra vitoriana do século XIX estava passando por transformações intelectuais profundas. Charles Darwin havia publicado A Origem das Espécies em 1859, sacudindo os alicerces da compreensão tradicional sobre criação e design. A crítica bíblica alemã, com sua abordagem racionalista e histórico-crítica das Escrituras, começava a atravessar o Canal da Mancha e influenciar seminários e universidades britânicas. Teólogos liberais argumentavam que a Bíblia deveria ser lida como qualquer outro documento histórico, sujeita aos mesmos métodos críticos aplicados à literatura antiga. Milagres eram reinterpretados como mitos ou alegorias. A divindade de Cristo era questionada. A expiação substitutiva era vista como uma doutrina primitiva e até imoral. O inferno era reinterpretado ou negado completamente. A inspiração verbal e plenária das Escrituras era substituída por uma visão da Bíblia como meramente contendo a palavra de Deus, repleta de erros humanos e contradições. Spurgeon observava essas tendências com crescente preocupação. Ele via não apenas uma mudança na metodologia teológica, mas um abandono fundamental do cristianismo histórico e apostólico. O que mais o alarmava era que essa erosão não estava acontecendo apenas em círculos acadêmicos distantes, mas estava penetrando silenciosamente nas igrejas batistas e denominações evangélicas que ele tanto amava. Em março de 1887, Spurgeon deu o primeiro passo público e decisivo. Ele publicou um artigo anônimo em sua revista mensal, The Sword and the Trowel, A Espada e a Colher de Pedreiro, intitulado The Downgrade, o declínio. O artigo não mencionava nomes específicos, mas traçava um paralelo histórico com o declínio do cristianismo no século XVIII, quando o arminianismo suave gradualmente deu lugar ao arianismo, ao socinianismo e finalmente ao unitarismo, um processo que levou igrejas vibrantes à morte espiritual. Spurgeon advertia que o mesmo padrão estava se repetindo em sua época. Ele escreveu que a verdade estava sendo comprometida por homens que deveriam ser nossos aliados, e que um novo evangelho está sendo pregado que não é evangelho de forma alguma. O pregador alertava que pequenas concessões doutrinárias, inicialmente inofensivas, inevitavelmente levavam a um declínio progressivo, até que a fé cristã histórica fosse completamente abandonada. A resposta foi imediata e dividida. Alguns aplaudiram Spurgeon por sua coragem em nomear o perigo. Outros o acusaram de ser alarmista, divisivo e ultrapassado. Muitos questionaram por que ele não citava exemplos específicos ou nomeava os supostos hereges. Spurgeon respondeu que não desejava atacar indivíduos, mas alertar sobre uma tendência geral que ameaçava todo o movimento evangélico. Em agosto de 1887, Spurgeon publicou outro artigo ainda mais contundente, desta vez assumindo autoria. Ele declarou explicitamente que não mais tinha comunhão com aqueles que negavam as doutrinas fundamentais da fé. Spurgeon escreveu palavras que ecoariam através das décadas. Cremos que a verdade foi comprometida pela aceitação de erro. Uma nova teologia está sendo pregada, que é na verdade a velha incredulidade sob nova roupagem.
Os fundamentos estão sendo minados, e homens que deveriam ser vigilantes estão adormecidos ou, pior ainda, ajudando os destruidores. Ele identificava especificamente várias doutrinas sob ataque: a inspiração e autoridade das Escrituras, a divindade de Cristo, a necessidade do novo nascimento, a realidade do inferno, a expiação substitutiva através do sangue de Cristo e a justificação pela fé somente. Para Spurgeon, essas não eram questões periféricas sobre as quais cristãos sinceros poderiam discordar. Eram o próprio coração do Evangelho. O pregador não estava apenas defendendo uma ortodoxia abstrata. Ele via consequências práticas devastadoras. Igrejas que abandonavam essas doutrinas perdiam seu poder espiritual, seus membros deixavam de experimentar conversões genuínas e o testemunho cristão na sociedade era enfraquecido. Spurgeon temia que gerações futuras herdassem igrejas vazias, cheias de formalismo religioso, mas desprovidas de vida espiritual real. A União Batista da Inglaterra, a denominação a qual Spurgeon pertencia, encontrou-se em posição extremamente delicada. Por um lado, Spurgeon era sua figura mais proeminente, cujo Metropolitan Tabernacle era um farol de evangelicalismo robusto. Por outro lado, a União incluía pastores e igrejas com perspectivas teológicas variadas, e muitos líderes denominacionais desejavam manter uma grande tenda que acomodasse diversidade teológica. Os líderes da União Batista solicitaram que Spurgeon fornecesse nomes e evidências específicas de onde essas heresias estavam sendo ensinadas. Spurgeon relutou, alegando que não desejava destruir reputações individuais, mas alertar sobre uma tendência ampla. Seus críticos interpretaram isso como evidência de que suas acusações eram infundadas ou exageradas. A União Batista formou um comitê para investigar as acusações de Spurgeon. Em outubro de 1887, o comitê divulgou sua conclusão. Não havia evidências de que doutrinas heréticas estivessem sendo amplamente ensinadas dentro da União Batista. Além disso, o comitê censurou Spurgeon por fazer acusações sem substanciação adequada e por criar divisão desnecessária. Para Spurgeon, essa resposta era precisamente o problema. A União não estava disposta a defender vigorosamente as doutrinas históricas ou disciplinar aqueles que as negavam. Em sua visão, a tolerância denominacional ao erro era ela mesma uma forma de cumplicidade com o erro. Em 28 de outubro de 1887, Charles Spurgeon deu o passo mais dramático e custoso de sua vida ministerial. Retirou-se formalmente da União Batista. Não foi uma decisão impulsiva. Spurgeon havia orado, consultado amigos próximos e agonizado sobre as consequências. Ele sabia que seria interpretado como divisivo, orgulhoso e inflexível. Sabia que perderia relacionamentos de décadas e influência denominacional. Mas para ele, a integridade do Evangelho não estava negociável. Em sua carta de renúncia, Spurgeon escreveu: "Não posso permanecer em união com aqueles que negam ou silenciam sobre a verdade de Deus. Minha consciência não me permite ter comunhão onde o erro é tolerado e a verdade é tratada como questão de opinião pessoal." A reação foi swift e severa. Alguns pastores o apoiaram publicamente e também se retiraram da união. Outros o criticaram duramente, acusando-o de farisaísmo e separatismo radical. A imprensa secular cobriu extensivamente o conflito, com alguns jornais ridicularizando disputas teológicas como irrelevantes para o mundo moderno. O que tornou a situação ainda mais dolorosa para Spurgeon foi a resposta de alguns de seus próprios alunos, homens que ele havia treinado pessoalmente em seu Pastor's College. Alguns desses alunos permaneceram na União Batista e implicitamente discordaram de sua ação. Para Spurgeon, que havia investido tanto na formação desses jovens pastores, essa foi uma das feridas mais profundas. A controvérsia cobrou um preço terrível na saúde já frágil de Spurgeon. Ele sofria há anos de gota severa, reumatismo e doença renal. O estresse da batalha teológica exacerbou todas essas condições. Em seus últimos anos, Spurgeon passou longos períodos em Menton, na Riviera Francesa, buscando alívio para seus sofrimentos físicos.
Mas a dor emocional e espiritual era ainda mais aguda. Spurgeon sentiu-se profundamente isolado. Homens que ele havia considerado aliados teológicos mantiveram distância cautelosa. A denominação que ele servira fielmente por décadas o tratava agora com suspeita. Ele escreveu em seu diário sobre noites de insônia, lutando com dúvidas se havia tomado a decisão correta, se havia sido demasiado duro, se havia falhado em representar adequadamente o amor de Cristo. Ainda assim, Spurgeon não recuou. Ele continuou pregando com vigor quando sua saúde permitia. Continuou escrevendo, produzindo alguns de seus melhores trabalhos devocionais durante este período, e continuou advertindo sobre os perigos do liberalismo teológico, convencido de que gerações futuras validariam sua posição. Em janeiro de 1888, a União Batista realizou sua assembleia anual em Londres. O caso Spurgeon dominava a agenda. Depois de debates acalorados, a União votou uma resolução que, embora não mencionasse Spurgeon por nome, claramente o censurava por fazer acusações graves sem fornecer evidências adequadas e por causar divisão desnecessária entre irmãos. Crucialmente, a União recusou-se a adotar qualquer declaração doutrinária formal ou estabelecer padrões teológicos claros para a filiação. A resolução final afirmava que a União existia primariamente para a cooperação prática, não para a uniformidade doutrinária, e que questões de crença eram melhor deixadas à consciência individual de cada igreja local. Para Spurgeon, essa posição representava precisamente o problema, uma relutância em definir e defender verdades teológicas essenciais. Ele acreditava que, sem fundamentos doutrinários claros, a denominação inevitavelmente deslizaria ainda mais para o liberalismo. Embora Spurgeon frequentemente se sentisse isolado, ele não estava completamente sozinho. Alguns pastores e líderes proeminentes apoiaram sua posição, ainda que nem todos tomassem o passo de deixar a União Batista. Seu próprio Metropolitan Tabernacle permaneceu solidariamente atrás dele. A congregação votou unanimemente apoiá-lo e reafirmar seu compromisso com a pregação doutrinalmente robusta. Os diáconos da igreja publicaram declarações defendendo a integridade e motivações de seu pastor. Além disso, evangélicos de outras denominações, presbiterianos, anglicanos evangélicos, congregacionalistas, expressaram apoio. Eles reconheciam que Spurgeon estava lutando uma batalha que transcendia questões batistas específicas e tocava o futuro de todo o evangelicalismo britânico. Charles Haddon Spurgeon morreu em 31 de janeiro de 1892, aos 57 anos, apenas 4 anos após a censura da União Batista. Ele não viveu para ver a vindicação completa de seus temores, mas os eventos subsequentes largamente confirmaram suas advertências. Nas décadas seguintes ao seu falecimento, muitas das igrejas e denominações que haviam resistido a seus alertas, de fato, deslizaram para o liberalismo teológico completo. No início do século XX, numerosas igrejas batistas na Inglaterra haviam abandonado não apenas doutrinas específicas que Spurgeon defendia, mas a própria ideia de cristianismo sobrenatural. A própria União Batista experimentou declínio numérico significativo, à medida que se movia em direção teológica mais liberal. Enquanto isso, igrejas e instituições que mantiveram fidelidade às doutrinas históricas que Spurgeon defendia, inspiração bíblica, divindade de Cristo, expiação substitutiva, necessidade do novo nascimento, geralmente experimentaram maior vitalidade espiritual e crescimento. O Spurgeon's College, a instituição de treinamento pastoral que ele fundara, navegou cuidadosamente entre fidelidade teológica e abertura acadêmica ao longo do século XX, eventualmente inclinando-se mais em direção ao evangelicalismo conservador que seu fundador teria reconhecido. A controvérsia do declínio oferece lições profundas que permanecem relevantes mais de um século depois. Primeira, ela demonstra que verdade doutrinária importa. Não é meramente preferência intelectual ou tradição sem importância. As doutrinas que cremos sobre Deus, Cristo, salvação e Escritura moldam fundamentalmente como vivemos nossa fé
e transmitimos o Evangelho. Segunda, a controvérsia ilustra o perigo de declínio gradual. Spurgeon percebeu que heresia raramente chega através de negação dramática e súbita. Mais frequentemente, vem através de pequenas concessões, sutis reinterpretações, ênfases deslocadas, um processo de erosão tão gradual que cada geração mal percebe o quanto se afastou da anterior. Terceira, ela levanta questões difíceis sobre unidade cristã versus pureza doutrinária. Quando a discordância teológica justifica a separação, como distinguimos entre questões essenciais e periféricas? Como mantemos convicção teológica forte sem nos tornarmos orgulhosos, julgamentais ou sectários? Quarta, a história valida a coragem de defender verdade impopular. Spurgeon pagou alto preço pessoal por sua posição. Saúde deteriorada, relacionamentos rompidos, reputação manchada entre alguns. No entanto, ele escolheu fidelidade à verdade sobre conforto pessoal ou aprovação humana. A controvérsia do declínio não foi o capítulo que Charles Spurgeon teria escolhido para encerrar seu ministério notável. Ele preferiria ser lembrado por suas pregações poderosas, seus escritos devocionais edificantes, seu trabalho com órfãos e estudantes pastorais. No entanto, essa batalha final revela aspectos cruciais de seu caráter e convicções. Spurgeon não era perfeito. Talvez poderia ter sido mais diplomático, mais específico em suas acusações, mais paciente no processo. Alguns de seus apoiadores posteriores admitiram que ele ocasionalmente usou linguagem mais severa do que necessário. No entanto, sua motivação fundamental era pura: amor profundo pelo Evangelho e preocupação genuína pelo bem-estar espiritual da Igreja. O velho pregador entendeu algo que muitos de seus contemporâneos não conseguiram ver: que ideias têm consequências, que teologia importa, que o que uma geração tolera, a próxima abraçará, e o que uma geração abraça, a seguinte celebrará. Ele estava disposto a ser mal compreendido em sua própria época, para soar um alarme para gerações futuras. Nos anos finais em Menton, doente e às vezes desanimado, Spurgeon continuou escrevendo e orando. Ele confiou sua causa a Deus e à história. Morreu acreditando que havia lutado a boa batalha, guardado a fé, terminado a carreira. Mais de 130 anos depois, enquanto igrejas contemporâneas enfrentam suas próprias versões da tensão entre relevância cultural e fidelidade doutrinária, a controvérsia do declínio permanece surpreendentemente atual. A vida de Spurgeon nos lembra que algumas verdades valem qualquer custo para defender, que integridade espiritual às vezes exige posições impopulares e que a verdadeira coragem pastoral significa amar as ovelhas o suficiente para protegê-las de erros sedutores, mesmo quando esse amor é mal interpretado. A última grande batalha de Charles Spurgeon não foi travada com eloquência polida em um púlpito lotado, mas com mãos trêmulas e coração partido, defendendo verdades antigas contra erosões modernas. E nessa batalha solitária e custosa, o príncipe dos pregadores deixou um legado que transcendeu sua própria época. Um exemplo de fidelidade sacrificial que continua desafiando e inspirando todos aqueles que levam a sério o chamado de guardar o bom depósito da fé.